Olá! Nessa aula nós vamos falar sobre seleção de pessoas, que faz parte do subsistema de agregar pessoas. E a seleção de pessoas ela é uma fase que ocorre logo após o recrutamento. Vamos lá? O Chavenato vai dizer para a gente que seleção é um processo pelo qual uma organização escolhe de uma lista de candidatos a pessoa que melhor alcança os critérios para a posição disponível, considerando as atuais condições de mercado. Então, de onde que vem essa lista de candidatos, pessoal? Essa lista de candidatos, ela vai vir da fase de recrutamento. Tanto que nós falamos, né, que a seleção ela ocorre após o recrutamento. E aí, só para a gente lembrar, o que é o recrutamento? O recrutamento é aquele processo onde as vagas disponíveis naquela empresa, naquela organização, elas são comunicadas ao mercado. Então, como que essas vagas costumam ser comunicadas? Se for um concurso público ou um processo seletivo, né, simplificado, por meio de um edital. Então, o edital do concurso que vocês querem fazer, ele é um instrumento de divulgação de um recrutamento, né, que é aquele momento onde são chamados os candidatos, que eu anuncio, olha, eu tenho uma vaga aqui para analista financeiro. Para ocupar essa vaga, você precisa ser maior de 18 anos, ter um diploma tal, tem que ter isso, aquilo, vem aqueles requisitos. E você se interessa, você fala, não, eu me encaixo bem nessa vaga, vou me inscrever nesse concurso, vou me inscrever nesse processo seletivo, vou enviar o currículo para esse endereço eletrônico que está aqui nesse anúncio dessa vaga. Isso é o recrutamento, é o chamamento desses candidatos. Então, a lista desses candidatos, né, que foram aí recrutados, que atenderam esse chamado de recrutamento, passa então para a área de gestão de pessoas que está cuidando ali desse processo seletivo. Então, pega-se essa lista de candidatos e aí procede-se então à seleção. Aqui no conceito do Chavenato, né, ele fala que seleção é um processo, ok, né, onde a organização vai então escolher dentro dessa lista de candidatos que se candidataram para aquela vaga, né, que atenderam esse chamado do recrutamento, a organização então vai escolher aquela pessoa que melhor alcança os critérios para aquela vaga disponível, para aquela posição disponível, como ele coloca aqui. A seleção, ela e isso é muito importante, ela é uma responsabilidade de linha. E ela é uma função de staff. E qual é a diferença aqui? Ela é uma responsabilidade de linha porque cada gerente ou cada gestor, vamos colocar assim, né, cada gestor, ele vai ser responsável pela decisão final de contratação. Então, decisão final, vou botar aqui, admissão. Porque a área de gestão de pessoas, né, responsável ali por aquele processo seletivo, ela vai apenas selecionar aqueles candidatos que melhor ela entende que alcança os critérios para aquela vaga disponível e ela vai ou indicar aquele candidato específico ou uma lista talvez, né, depende, ela vai passar esses nomes para esse gestor. Esse gestor que é responsável por aquela vaga, né, que é responsável pelo departamento onde aquele cargo precisa ser preenchido, ou aquele gestor que requisitou, né, uma nova pessoa para a sua área, ele que vai decidir se aquela pessoa vai ser admitida ou não. A área de gestão de pessoas, ela vai fazer essa função de staff, que vai ser o quê? Fazer o processo seletivo.
ela não vai decidir se aquela pessoa vai ser admitida ou não. Quem decide se alguém é admitido ou não na organização ou na empresa é o gestor que requisitou aquela pessoa, né? Na verdade, que requisitou que aquela vaga fosse preenchida, tá? Então, sempre vocês terem isso em mente, que a seleção ela é uma responsabilidade de linha e ela é uma função de staff. Quem decide contratar ou não é o gestor e quem faz o processo seletivo é a área de gestão de pessoas daquela empresa, tá bom? E na seleção ocorre um processo de comparação. Isso aqui é importante vocês saberem. E comparação de duas variáveis. A primeira variável vai ser os requisitos do cargo, que é fornecido ali pela análise de cargos. Então, o que eu preciso para preencher aquele cargo? E uma segunda variável aqui que a gente tem é o perfil das características dos candidatos. Tá? Então, qual o perfil mais adequado para preencher aquela vaga? Então, com base nessas duas variáveis e com a lista de candidatos que foi recebida, a área de gestão de pessoas, então, vai definir ali quem é a pessoa que melhor atende aqueles critérios para a vaga disponível. E aí, a decisão de admissão ou não fica por conta do gestor. Então, vamos seguir aqui, que nós vamos falar dos modelos de decisão de seleção, né? Porque o gestor ele precisa decidir quem que ele vai colocar ali naquela vaga. Mas esses modelos, eles ajudam nessa decisão quando os gestores têm algum tipo de dificuldade para tomar essa decisão de contratação, de admissão. Então, a gente tem aqui 4 modelos, que são os mais conhecidos, que podem aí auxiliar o gestor na hora de tomar a decisão para preenchimento da vaga. Então, a gente vai ter um primeiro modelo, que é o modelo de colocação, onde existe um candidato para uma vaga. Esse tipo de modelo, ele não inclui, então vou botar aqui que não inclui rejeitar o candidato, então não inclui rejeição. É definido que o candidato apresentado ele tem que ser admitido para aquela vaga. Então é um candidato para uma vaga. Esse é o modelo mais simples, né? O modelo de colocação e o mais simples de decisão, né? Porque tem aquela vaga e tem aquele candidato. Então vai ser exatamente aquele candidato que vai preencher aquela vaga. Nós temos um segundo modelo, que é o modelo de seleção, onde a gente tem vários candidatos para apenas uma vaga disponível. Então, cada candidato, ele é comparado, vai ter uma comparação entre esses 3 candidatos aqui, com os requisitos exigidos para aquele cargo. Então, nesse modelo aqui de seleção, tem uma comparação dos candidatos em relação aos requisitos exigidos para o cargo. E aí, nessa possibilidade, a gente vai ter 2 alternativas apenas. Ou vai ser aprovado, ou vai ser rejeitado aquele candidato. Enquanto aqui no modelo de colocação não tem rejeição, a única opção é aprovado, é a aprovação. Aqui, no modelo de seleção, existem essas 2 alternativas. Ou o candidato é aprovado, ou o candidato ele é rejeitado. Um terceiro modelo aqui de decisão de seleção que a gente tem é o modelo de classificação. A gente vê aqui que é até um emaranhadozinho, né? Porque são vários candidatos para várias vagas. Então, vamos ver, esse candidato 1 aqui, ele pode ocupar essa primeira vaga, a segunda vaga ou a terceira vaga. O segundo candidato também é a mesma coisa, primeira, segunda ou terceira vaga. O terceiro candidato também e assim por diante.
é o modelo de classificação, vários candidatos para várias vagas. É um modelo amplo e é um modelo considerado situacional também. Né? A organização ela não considera o candidato apenas para uma determinada vaga. Né? A pessoa é candidato da organização e a organização vai posicionar esse candidato na vaga que ela entende que é mais adequada às características daquele determinado candidato. Tá bom? Esse é o modelo de classificação. E por último, a gente tem o modelo de agregação de valor, onde existem vários candidatos que oferecem várias competências que podem interessar a organização. Então, a gente tem os candidatos e eles vão aqui oferecer suas competências, né, que eles entendem que interessam à organização. Então, o candidato ele é visualizado pelas suas competências individuais e como elas podem incrementar as competências da organização. A finalidade é o quê? É incrementar, essa é uma palavra que eles usam bastante, incrementar o portfólio de competências da organização. Competências da organização. Aumenta o capital humano e garante aí uma competitividade organizacional. Tá? Então, esses são os 4 modelos que a gente tem aí, que são mais usuais quando o gestor precisa tomar uma decisão aí de seleção de candidatos para as vagas, né? A área de gestão de pessoas, mais uma vez a gente diz, né, traz aí o candidato ou os candidatos que atenderam aos critérios para as vagas que estão disponíveis e o gestor então vai e decide quem que ele vai admitir para a organização. Se ele tem alguma dificuldade para tomar esse tipo de decisão, ele pode se valer então desses 4 modelos. Modelo de colocação, de seleção, de classificação ou modelo de agregação de valor. Continuando aqui, nós vamos ver as bases de referência e comparação para o processo de seleção. O que é usado como base de referência? A descrição e análise do cargo, as técnicas de incidentes críticos, a requisição de pessoal, a análise do cargo no mercado de trabalho e a hipótese de trabalho. Descrição e análise do cargo é o levantamento de aspectos intrínsecos, ou seja, tarefas, atribuições e responsabilidades do cargo, e o levantamento também dos aspectos extrínsecos, conhecimentos, habilidades e aptidões. E é importante a descrição e a análise do cargo para poder selecionar os candidatos que vão participar do processo seletivo. É a base de comparação, vamos botar aqui, base de comparação dos candidatos. Outra base de referência, a técnica de incidentes críticos, que é a identificação dos aspectos desejáveis e indesejáveis para o cargo. Então, essa técnica, ela vai definir as características pessoais que o candidato, né, o futuro ocupante daquele cargo, precisa possuir para ter um bom desempenho. Então, as características pessoais para um bom desempenho. Outra base de referência, requisição de pessoal. É um formulário de solicitação do colaborador para o cargo vago. Ou seja, a requisição de pessoal é o ponto de partida. Então, como que funciona? O gestor daquele departamento específico, daquela área, ele verifica que ele está precisando de colaboradores, ele está precisando de gente para trabalhar com ele. Seja porque o trabalho aumentou e a equipe existente não está dando conta, ou é porque saiu aí funcionário e ele ficou ali com uma lacuna e está sobrecarregando as outras pessoas. Aí o que ele vai fazer? Ele vai entrar em contato com a área de gestão de pessoas e vai solicitar
um processo seletivo, né? Ele vai requisitar pessoal. E aí a área de recursos humanos, lá de gestão de pessoas, vai ver se ela tem um banco de talentos. Isso aí é específico de cada empresa, tá? Mas a requisição de pessoal é para isso, né? O gestor é que vai sempre fazer essa requisição, não é a área de gestão de pessoas, porque cada departamento sabe das suas necessidades, né? Sabe se está faltando gente, se está precisando aumentar a equipe, se saiu muita gente, o que aconteceu e quais são as suas necessidades de novos funcionários. Então a requisição de pessoal é isso, é esse formulário que o gestor pega e encaminha lá para a área de gestão de pessoas, solicitando que seja aberto um processo seletivo para ocupar aquela vaga. Tá bom? Então, voltando aqui para outra base de referência, é a análise do cargo no mercado. Pesquisa em empresas semelhantes para comparação de cargos. Quando a organização ela não tem informações sobre o cargo e os requisitos, ela vai procurar aí empresas semelhantes. Então, a empresa ela sente a necessidade de ter aquele cargo específico, surgiu, né, por uma oportunidade, por expansão de negócios, só que ela não sabe fazer uma descrição do cargo, ela não sabe exatamente como que funciona. Então ela faz uma pesquisa de empresas que oferecem produtos e serviços semelhantes ao dela e que tem esse cargo aí que ela precisa. Então ela faz essa comparação com essas empresas, e geralmente empresas que são bem-sucedidas, ela faz o processo de benchmarking, que nós temos também, tá lá no nosso conteúdo de gestão da qualidade, a gente tem uma aula específica de benchmarking, que é exatamente isso, procurar boas práticas em empresas semelhantes no mercado e trazer essas boas práticas para dentro da organização. Não é cópia, tá? O benchmark, pessoal, é um processo de comparação e de procura aí de boas práticas para poder adaptar para a realidade da empresa. E por último, como base de referência, a gente tem aqui a hipótese de trabalho, que é a previsão do conteúdo do cargo e a sua exigibilidade em relação ao ocupante. Então, essa hipótese de trabalho ela é usada quando nenhuma das outras bases de referência foi capaz de trazer informações a respeito do cargo. Então, vai e faz essa hipótese de trabalho, né, que é essa previsão aí do conteúdo do cargo e a sua exigibilidade em relação ao ocupante. É uma base de referência e comparação para um processo de seleção também. Bom? Então, a gente vai entrar aqui agora nas técnicas de seleção, né? Porque o processo seletivo está aí e, de acordo com a vaga, com a complexidade do cargo, a organização vai definir quais são as técnicas que ela vai utilizar para fazer aquele processo seletivo. Então, com todas as informações a respeito do cargo, ela define aí qual é a técnica de seleção que vai ser mais rápida ou mais confiável para o preenchimento daquela vaga que está disponível. Primeiro, a gente vai ter como técnica as famosas entrevistas. Essas entrevistas elas podem ser feitas por questões abertas e quando é de questão aberta pode ser diretiva, que são perguntas feitas aí pelo entrevistador com um tipo de resposta determinada. Então ele faz aquela determinada pergunta já esperando uma resposta específica, ou questões abertas não diretivas, né? São aquelas questões que são livres, que fica a critério do entrevistador. Ele faz as perguntas da forma que ele quer. Tá? Então, entrevistas de questões abertas podem ser diretivas ou não diretivas. Entrevistas comportamentais e também que vai analisar, né, o comportamento em situações específicas, e as entrevistas situacionais, onde são ali apresentadas situações específicas e pede então que o candidato fale
como ele agiria naquela situação. Né? Expõe para ele um caso específico e pergunta para ele, né, diante dessa problemática, como que você atuaria como um gestor, como um líder, como um analista, né, como aquela vaga, aquele cargo específico para onde ele está concorrendo à vaga. Outra técnica de seleção que a gente tem são as provas de conhecimento, que servem aí para avaliar conhecimentos técnicos ou específicos. As provas de concurso público são provas, né, são formas de seleção, é uma técnica de seleção, o concurso público. Vai avaliar tanto os conhecimentos técnicos que são gerais ou conhecimentos específicos. Os testes psicológicos também são técnicas de seleção que determinam o quanto as aptidões estão presentes em cada pessoa. E essas aptidões, quando elas são identificadas nesses testes psicológicos, elas mostram, e aí não é algo direto e reto, né? Mas é uma previsão de como aquela pessoa se comportaria em determinado cargo, por exemplo. E a gente tem, por último, aqui as técnicas de simulação, que são as dinâmicas de grupo, são os jogos empresariais, as dramatizações, que são indicados para aqueles cargos que exigem intenso relacionamento interpessoal. Ou então onde tem muitos candidatos naquele processo seletivo, as técnicas de simulação aí ajudam a área de gestão de pessoas a selecionar aqueles candidatos que melhor se encaixam para aquela vaga específica, tá? Então aqui a gente tem essas 4 técnicas que são as mais utilizadas quando se tem um processo seletivo. E avançando aqui, a gente viu que a seleção ela tem várias fases e várias técnicas são usadas nesse processo, mas o processo precisa alcançar um resultado. E alcançou um resultado, é preciso identificar ao final se o resultado foi satisfatório ou não. Por isso é feita a avaliação do processo seletivo. Muitas organizações, pessoal, usam essa fórmula aqui, QS é quociente de seleção. Então, o quociente de seleção, que é igual ao número de candidatos admitidos sobre o número de candidatos que foram examinados vezes 100. Tá? Essa fórmula ela é uma forma de medir muito simples, né? Ela é simplista em relação à eficácia do processo. Na medida que esse quociente aqui de seleção ele diminui, aumenta aí a eficiência e também a seletividade. Mas por ser uma forma de avaliação muito simplista, né, para poder a organização avaliar o resultado daquele processo seletivo, cada vez mais vem sendo adotado as métricas diretas e as métricas indiretas. Como métrica direta, a gente vai ter a quantidade de candidatos, que é o valor absoluto que vai medir o volume de candidatos processados nessa seleção, a qualidade dos candidatos, que vai medir a adequação desses candidatos relacionados aos respectivos cargos ou competências. A rapidez na seleção é uma métrica direta, que é a velocidade com que se processou essa seleção e o posicionamento dos candidatos selecionados. E também, como métrica direta, nós vamos ter os custos, né, que é a medida financeira do custo desse processo seletivo. Né? Quanto custou para selecionar esses candidatos? Então, essas são as métricas diretas. E aí a gente vê, né, que realmente, em relação a essa fórmula do quociente de seleção, é muito mais robusta o uso das métricas diretas, porque o quociente de seleção só vai mostrar aqui o número de candidatos admitidos sobre os candidatos examinados e vezes 100, e ponto.
né? Não trata dessas questões mais profundas, que é a qualidade dos candidatos, a rapidez na seleção, os custos envolvidos nesse processo seletivo. E como métrica indireta, a gente vai ter a adequação do candidato ao cargo, que é a medir se o processo ele foi mais eficaz, se houve uma melhor adesão e adequação do candidato àquele cargo, o tempo de adequação, né, porque o candidato ele chega, ele é selecionado, ele vai para aquele cargo, e qual é o tempo de adequação daquela pessoa àquele cargo, né? Porque ela tem um tempo da chamada curva de aprendizagem, então vai demorar um pouquinho para ela se adequar, mas quanto tempo isso levou? E isso é uma métrica indireta que vai mostrar para a gente se o processo seletivo ele ocorreu de forma positiva ou não. Maior permanência na empresa, isso também é uma métrica indireta, porque você gasta todo um dinheiro com o processo seletivo, tempo, dinheiro, energia, e o candidato chega, ocupa a vaga e de repente sai da empresa. Então, avaliar o tempo de permanência na empresa é uma métrica importante para avaliar o processo seletivo. Melhor aprendizado, maior sucesso, então favorece o sucesso do candidato na empresa, o valor agregado, né, que é o que aquele candidato trouxe de competência, o que ele agregou de valor como capital humano para aquela organização, e o retorno do investimento feito em seleção, né, que é o chamado relação custo-benefício. Será que os benefícios trazidos para a organização com essa seleção valeram a pena, né, usar aquele dinheiro, né, investir naquele processo seletivo? Será que o retorno, o benefício aí valeu a pena? Né? Esse custo-benefício ele foi alto, ele foi baixo? Então verificar esse retorno do investimento com esse processo de seleção. Tá bom, pessoal? Então aqui a gente trata da avaliação do processo de seleção. Lembrando que essa fórmula do quociente de seleção é uma fórmula simplista e que atualmente usa-se muito mais as métricas diretas e indiretas para fazer essa avaliação do que o uso dessa fórmula. Mas é importante que a gente conheça, porque pode ter alguma banca aí que pode cobrar essa fórmula para a gente, tá bom? Então vamos ver aqui como que o tema de seleção, né, está sendo cobrado aí nas provas. Essa questão de múltipla escolha de 2023 diz o seguinte, que a técnica de seleção, que é caracterizada como dinâmica de grupo e que é utilizada para os cargos que exigem relacionamento interpessoal, como cargos de direção, gerência, supervisão de vendas, é denominada o quê? Qual é o nome dessa técnica? E aí a gente vem para a letra A e ele fala que é a entrevista diretiva. E aqui a gente sabe que está errada, porque a entrevista diretiva é aquela técnica onde o entrevistador segue um roteiro de perguntas pré-definida, já com perguntas específicas, já esperando uma resposta específica, né? Então não tem nada a ver com dinâmica de grupo. Então a letra A não responde à nossa questão. Letra B, técnica de simulação. Simulação é usado o quê? Para avaliar os candidatos em situações que simulam condições reais de trabalho, e isso pode ser feito por meio de dinâmica de grupos. Então, resposta letra B. Vamos ver o que eles botaram na letra C. Teste de personalidade. Bom, estes testes são ferramentas usadas para avaliar características de personalidade do indivíduo, como o próprio nome diz. Então, está errada, não tem nada a ver com dinâmica de grupo. Letra D, teste psicométrico. Esses testes vão medir o quê? Habilidades cognitivas, aptidões. E, geralmente, esses testes são aplicados de forma individual. Como a gente está falando de dinâmica de grupo,
não tem nada a ver, letra E está errada também. Letra E não, perdão, letra D está errada também. Então, o que responde aqui a nossa questão é a técnica de simulação, letra B. Vamos aqui fazer outra questão agora de certo e errado, da Quadrix 2023. A seleção de pessoas vem logo após o recrutamento, ok, o qual consiste na divulgação, no chamamento e no convite, né? Isso quer dizer recrutamento. Ao passo que seleção é uma atividade de impedimento, de restrição, de escolha, de opção e de decisão. E aí? Essa questão aqui, ela está o quê? Ela está correta. Recrutamento, realmente, é essa parte de atrair candidatos por meio de divulgação, chamamento, convite, edital, tudo isso faz parte do recrutamento. E a seleção é essa atividade de escolha dentre aqueles candidatos que aceitaram o convite do recrutamento, digamos assim, né? E são aquelas pessoas que melhor vão atender às exigências da vaga, que foi divulgada lá pelo recrutamento. Então, aqui, resposta correta. Mais uma questão de múltipla escolha aqui para a gente, que vai dizer o seguinte: a depender das necessidades da empresa, há diversos modelos a serem utilizados para a escolha de um profissional, ou seja, para selecionar o profissional que vai ocupar determinados cargos. No processo conhecido como colocação, aí ele traz aqui as alternativas para a gente ver qual é que corresponde ao modelo de colocação. E aí a gente vai ver aqui, letra A. Modelo de colocação. Diversos candidatos disputam entre si uma única vaga. Bom, não é colocação, esse é um modelo de seleção. Lembram? Vários candidatos para apenas uma vaga, naquele esqueminha que a gente viu aí na nossa aula. Então, letra A, errada. Letra B. Caso não existam candidatos aptos, a vaga não será preenchida. O que isso acontece aonde? Isso acontece também no modelo de seleção. Lembra que nesse modelo o objetivo é o quê? É encontrar o candidato mais apto para essa vaga aqui. Se nenhum desses candidatos atender aos critérios, a vaga ela continua aberta, porque ela não vai ser preenchida. Então, o modelo de seleção, letra B, está errada. A gente está procurando aquela alternativa que corresponde ao modelo de colocação. Letra C. Diversos candidatos são alocados em diferentes vagas, a depender do perfil de cada um deles. Então, a gente tinha lá vários candidatos e várias vagas também. Então, esse candidato aqui, ele pode vir para a vaga 1, 2 ou 3. O segundo candidato também, para a vaga 1, 2 ou 3, e assim por diante. Esse método é o método de classificação, que é onde a gente tem vários candidatos para diversas vagas. Letra C, errada também. Letra D. Candidatos selecionados escolhem espontaneamente as vagas que desejam ocupar. Bom, pessoal, essa situação aqui, ela não se encaixa em nenhum dos modelos, né? Na verdade, não se encaixa perfeitamente em nenhum dos modelos que a gente viu na aula de hoje. Quais foram os modelos que a gente viu? A gente viu o modelo de colocação, a gente viu o modelo de seleção, a gente viu o modelo de classificação e também aquele modelo de agregação de valor. O que mais pode se aproximar aqui, essa alternativa D, é do modelo de classificação, em que os candidatos, após uma avaliação, eles podem ter alguma liberdade aí para escolher entre as vagas disponíveis, tá? Mas
nesse caso aqui não é diretamente, né, não está falando, a gente não está considerando que se encaixe em nenhum desses modelos que a gente falou na aula de hoje não, tá? Então a letra D a gente considera como errada e a gente vai marcar como resposta aqui relacionada ao modelo de colocação a letra E. Não é hipótese possível a rejeição do candidato, ou seja, se o candidato ele foi aprovado, ele tem que ser admitido, porque é um candidato para uma vaga. Não existe como rejeitar o candidato. Então, letra E responde aí a nossa questão. Vamos aqui para outra questão de 2023 de certo e errado, da Quadrix, que diz que simulações são tipos de dinâmicas de grupo que possuem caráter positivo, na medida em que as situações apresentadas possibilitam a avaliação de um provável nível de competência dos candidatos de um processo seletivo. Essa questão, ela trata lá da técnica de seleção chamada simulação. Próprio enunciado aqui, a própria afirmativa já fala isso para a gente, né? Simulação pode ser feita por dinâmicas de grupo, onde são criadas condições ou então situações de trabalho que permitem então que o avaliador veja se o candidato se comporta e se ele tem habilidades suficientes e comportamento ali que seja condizente com aquela situação de trabalho. Como ele agiria naquelas condições e naquela situação diante daquela problemática. Essa é a técnica de simulação por meio de dinâmica de grupo. Aqui está corretíssima a nossa questão. Bom, aqui a gente finaliza a nossa aula sobre seleção de pessoas, que é uma atividade que está dentro do subsistema de agregar pessoas e que acontece logo depois do recrutamento. Façam as questões relacionadas a esse tema e nós nos vemos na próxima aula.